Olá, boa tarde, boa semente, graça e paz da parte de Deus, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos aqui mais uma palavra do livro O Último Dia. E eu o ressuscitarei no último dia, João 6,40, um livro que eu escrevi, que não publiquei e nem estou vendendo, tá bom? Eu vou passar para vocês aqui a mensagem desse livro, que é muito importante, a mensagem de fácil entendimento, tá? E seria até bom que você visse duas, três vezes até mesmo, né? Porque para que ela entre bem dentro do teu coração. Por quê? Porque nós estamos, né, repetindo, vivendo o princípio das dores, né, e pouco tempo nos resta e é necessário que a igreja venha ter entendimento da ressurreição dos mortos, enfim, do arrebatamento da igreja, né? E esse capítulo aqui é o capítulo 5, ele trata desse assunto, tá? E eu gostaria que você prestasse atenção, que você refletisse, tá? Comentasse aqui embaixo, desse seu joinha, sua curtida, se inscrevesse no canal, porque nós estamos aí às portas, entendeu? E nós não podemos desprezar esse momento de forma nenhuma. E a hora é essa, né? Aonde muitos julgavam demorado, já chegou praticamente, né? Pouco tempo nos resta aqui nessa terra, nesse mundo. Como eu já postei num vídeo, nós teremos um novo céu e uma nova terra. Você pode ver tanto no vídeo que está postado aqui no canal Destruindo Fortalezas, como também em Apocalipse 21, tá bom? Então, diz aqui, a ressurreição dos mortos em Cristo e o arrebatamento. Há de se levar em conta que na vinda de nosso Senhor acontecerá a ressurreição dos mortos e o arrebatamento dos santos, ou seja, dos separados, tá? Santos quer dizer separados. Mas antes de entrarmos no assunto ressurreição e arrebatamento, quero abrir um parêntese e mostrar alguns tipos de arrebatamentos. Tá ok? Quando Deus anunciou o dilúvio, mandou Noé construir a arca para a salvação dele, sua casa e dos animais. Espiritualmente falando, representa... Merece isso, né? Tudo bem. Espiritualmente falando, representava um tipo de arrebatamento. Todos que entraram pela porta da arca foram salvos. Hoje Jesus não só é a arca, como também a porta, conforme ele mesmo disse: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, misericórdia, será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. João 10:9, tá? Pensei que o cara tinha ido embora e me enganou, hein? Vamos ver se dá para levar o vídeo até o final. Vamos lá. Jesus. Bom, outro tipo de arrebatamento. A saída de Ló de Sodoma, assim como a saída de Israel do Egito, também era um tipo de arrebatamento. Também, quando Ló saiu da cidade de Sodoma e Gomorra, né? Sodoma tipificava um tipo de arrebatamento, tá? E também como aconteceu, né? A saída do povo de Israel lá escravo no Egito. Jesus Cristo. Agora vamos lá. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois os crentes, né? Os cristãos, os eleitos, os salvos, os escolhidos, né? Que estiverem vivos neste período, nessa época, serão arrebatados. Haverá um encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. Glória a Deus. Os que estiverem mortos, ou seja, dormindo, não, estiverem mortos, dormindo, né, no Senhor, receberão novos corpos. Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? Em que corpo vem? 1 de Coríntios 15:35. Haviam dúvidas na igreja de Coríntios sobre a ressurreição dos mortos. Isso porque falsos mestres, parece que nos dias de hoje, né, estavam confundindo o povo em relação a essa questão. Paulo, nesse capítulo, orientava
orientado pelo Espírito Santo, estava tirando essas dúvidas, respondendo a tais perguntas. Vamos ver? Vamos lá, né? Primeiro, né? Em 1 Coríntios 15, 36 e 37, ele disse que o nosso corpo é uma semente que deveria ser semeada, ou seja, sepultada depois da morte, tá? Sou contra, essa é a opinião minha, tá bom? Sou contra a cremação de corpos, pois a considero antibíblica. Não só pelo que Paulo falou, mas também pelo que o próprio Deus disse quando formou o homem do pó da terra. Ele disse assim, ó: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Gênesis capítulo 3, versículo 19, tá ok? No verso 38 de Coríntios, já ainda no capítulo 15, né? No mesmo, diz que o novo corpo que teremos será dado como Deus lhe aprover dar. Deixa eu repetir aqui, que ficou meio assim, meio confuso, né? Nesse mesmo capítulo 15 de Coríntios, né? O Senhor diz que o novo corpo que teremos será dado como Deus lhe aprover dar. O homem natural questiona, não entende, não aceita, mas visto que estamos falando para pessoas espirituais, vamos tratar de coisas espirituais, por isso vamos avançar. Em 1 de Coríntios 15, 39, Paulo também fala da diferença da carne entre os homens e os animais, aves e peixes. E com isso nos mostrando que haverá diferença, presta atenção, hein? Diferença dos corpos no momento da ressurreição e transformação dos corpos. No verso 40 e 41 do mesmo capítulo, o apóstolo pregou para a igreja, né? Ou seja, para você, sobre a diferença dos corpos celestiais e corpos terrestres, da glória dos astros e diferença de esplendor. Fica bem claro, através da explicação paulina, que cada corpo terá um brilho diferente, ou seja, serão corpos diferenciados. Isso aqui é uma palavra que eu nunca ouvi alguém pregar sobre isso. Não estou dizendo que eu sou melhor que alguém, que eu estou pregando, dizendo que eu nunca ouvi pregar sobre isso, entendeu? Mas eu creio que tem pessoas que pregam sobre isso. Talvez você nunca ouviu sobre isso, está ouvindo agora, né? Se você já ouviu, deixe seu comentário aqui. Se você discorda, você pode deixar também aqui a sua discordância aqui, né? A gente pode comentar sobre isso, né? Olha só que coisa interessante, olha só. No capítulo, né? Olha só. Nos capítulos 40 e 41 do mesmo, né? O apóstolo pregou para a igreja sobre a diferença dos corpos celestiais e corpos terrestres, da glória dos astros e a diferença de esplendor. Fica bem claro que através da explicação paulina que cada corpo terá um brilho diferente, ou seja, serão corpos diferenciados. Você lembra que eu falei aqui sobre, né, Deus ele dá o corpo como lhe aprouve dar? Né? Deus é Senhor, né? E Ele sabe todas as coisas, Ele é soberano, Ele é Deus, né? Bom, no versículo 42 e 43, vamos lá. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia esse corpo na corrupção, carne, corrupção, tá? Semeia esse corpo na corrupção, semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Amados, Jesus Cristo, nosso Senhor, está no corpo glorificado, no qual ele sempre pertenceu. Já vi um pastor pregando: Jesus está lá no céu, mas ele está no corpo de carne. Misericórdia. Ele está falando assim para o povo, né? Gente assim, né? Escutando, né? Muita gente muito seguindo, né? Aí ele disse: não, Jesus está no corpo de carne, depois ele vai voltar aqui no corpo de carne e vai fazer o reino dele aqui milenar no corpo milenar no corpo de carne, né? Misericórdia, né? Tudo bem, né? Aí vai, né, interpretação, né, escatológica de tudo quanto é jeito aí, né? Mas, a meu entender, é assim, né? Jesus, ele está reinando. Como assim está reinando? Se o mundo jaz no maligno, só que ele reina num reino espiritual, né? Se Cristo não estiver reinando, então ele não é rei. Mas a Bíblia diz que ele é rei. Então, se ele é rei, ele está reinando. Ele reina sobre a sua vida. Não é Satanás que reina sobre a sua vida, né?
Não é Satanás que reina sobre a minha vida. É Jesus que é rei. Sim, ele é rei. Né? Vamos lá, onde eu parei? Parará. Ressuscita em glória, né? Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Amado, Jesus, nosso Senhor, está no corpo glorificado do qual ele sempre pertenceu. Ele já existia, não passou a existir quando nasceu de Maria. Ele já era antes de todas as coisas serem criadas. Aliás, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João 1:3, tá? Ele encarnou, né? O Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. João 1:14. Não reencarnou. Reencarnação não existe. Entendeu? Reencarnação não existe. O que existe é ressurreição. O assunto que estamos tratando nesse momento é ressurreição. Corpos glorificados e transformados. Sobre reencarnação falarei em outra oportunidade. Bom, este corpo que é chamado na Bíblia de corpo de corrupção, de desonra, de fraqueza, não existirá mais. Este corpo, que também é chamado de humilhação, né? E traz a natureza adâmica, deixará de ser para dar lugar a um corpo glorificado, repito, tal como o Senhor também se encontra, ou seja, em glória. Aleluia! O homem, aliás, o primeiro homem, ou seja, Adão, o primeiro homem, né, veio da terra. O segundo homem, Jesus Cristo, ele veio da onde? Ele veio do céu, né? Nós devemos trazer em nosso coração a imagem do celestial, pois do terreno está encarnado em nós. Foi por isso que Paulo disse que não devemos conhecer, né, trazer a imagem de ninguém segundo a carne, nem a Cristo segundo a carne. Estou inventando isso? Não, leia aí em 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 16. Porque ele se fez carne para quê? Para cumprir a lei, né? Sentir as dores, né? Porque as profecias têm sido cumpridas, derramar o sangue por nós, carregar a cruz por nós e ressuscitar por nós. Jesus está vivo. Amém, igreja? O apóstolo, continuando a pregar sobre a vida eterna, que está por vir, está bem próximo, muito próximo, mais próximo que você imagina, tá? Falava aos coríntios sobre um mistério. Vamos ver. Eis que vos digo um mistério. Tem gente que gosta do mistério, né? Mistério, mistério. Eis que vos digo um mistério. Vamos ver. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Todos? Todos os vivos, salvos que estiverem na volta de Jesus. Certo? Todos, né? Todos os que estiverem vivos, né? E que estão com os nomes escritos no livro da vida, na vinda do Senhor. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. 1 de Coríntios 15:51. Este episódio acontecerá no momento do arrebatamento da igreja. Todos os salvos que estiverem vivos nessa oportunidade terão seus corpos transformados para o encontro com o Senhor nos ares, nuvens, né? É necessário que o nosso corpo mortal se reinvista de imortalidade. Entendeu como é que é o negócio? Já não haverá mais morte, Apocalipse 21, né? É necessário que o nosso corpo mortal se reinvista de mortalidade. Coríntios 15:53, 15:53, tá? Aos Filipenses 3:21, e Paulo, pelo Espírito, chama o nosso corpo mortal de corpo de humilhação, que se transformar em corpo de glória, se no momento da volta de Cristo ainda estivermos vivos, é claro, né? Se estivermos mortos, ou seja, dormindo, na ressurreição receberemos um corpo de glória, tal como, repito, o Senhor se encontra cada corpo com o seu esplendor, como explicamos agora há pouco. Lembra? Por isso que eu pedi para você assistir esse vídeo 1, 2, 3 vezes aí para você entender bem essa palavra aí, né? Quando isso acontecer, se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. 1 de Coríntios 15:54. Volto a repetir: ficarão para trás os que não são da fé.
não são da fé. Que fé? A fé em Jesus, porque, né, muita gente tem fé em vários deuses, né, que não salvam. Salvação só em Jesus Cristo, tá bom? Volto a repetir, ficarão para trás aqui os que não são da fé. Depois que o último eleito receber Jesus, acontecerá a volta de Cristo, a ressurreição e arrebatamento da igreja, ou seja,